Fala galera do canal do Professor Thiago Lira! Veja bem, se você gostou desse vídeo, gostar desse vídeo, deixe seu like, beleza? É feito com muito carinho, com muito amor, para ajudar vocês aí a gabaritar e gabaritar todos os concursos que você quiser em língua portuguesa. O vídeo de hoje é muito legal porque nós vamos dar bizus aos montes para a provinha da SpaceX, que agora é nesse final de semana, beleza? Para quem não sabe, a SpaceX é a Escola de Cadetes da Aeronáutica, beleza, galera? Que depois da SpaceX ele vai lá para a Academia Militar das Agulhas Negras, lá em Resende, e se forma em oficial do Exército, um concurso maravilhoso. E as provas de português da SpaceX são uma das provas mais lindas que nós conhecemos, porque ali pega-se pesado realmente em língua portuguesa e gramática aplicada, fora que tem ainda literatura e redação. Então, pessoal, o que eu vou fazer hoje? Eu vou olhar as 3 últimas provas com vocês. Aqui do meu lado está meu laptop e aqui eu tenho as 3 últimas provas. Então, vou passar o olho com várias dicas olhando para essas 3 últimas provas. Beleza, pessoal? Todas as provas são tiradas do site do Exército, beleza? E todas estão sendo, eu estou utilizando a prova modelo A. Beleza, pessoal? Vamos lá então? Olha só, primeira coisa importantíssima, prova da SpaceX é gramática aplicada. Você tem que saber sujeito, predicado, objeto, adjunto, dígrafo, acentuação gráfica, homônimos, parônimos, enfim, uso da vírgula, crase, regência. Essa gramática aplicada cai muito. E também 3 ou 4 questões de interpretação de texto, beleza? Esse vídeo aqui é dedicado à gramática, então eu vou olhar as questões de gramática, beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá? Pega então a prova de 2016. Se você não tem, entra lá no site do Exército, coloca a SpaceX e baixa a prova de 2016, modelo A, beleza? Bom, se você pegar essa prova aí de cara, você vai ver que a questão número 1 fala de dígrafo, tudo bem? Ditongo. Galera, isso aí tem a ver com a fonética. É preciso conhecer realmente o que é uma palavra oxítona, sílaba forte a primeira da direita para a esquerda, paroxítona, tudo bem? Proparoxítona, as regras de acentuação gráfica, tá? E também precisa conhecer os encontros consonantais, no caso do dígrafo, tudo bem? E também o encontro vocálico, como o caso, por exemplo, do ditongo, tá? Ditongo crescente, quando eu tenho uma semivogal e uma vogal, ditongo decrescente, quando eu tenho uma vogal e uma semivogal. Pessoal, esclarecendo, esse vídeo é resumão mesmo, tá bom? Resumão, tá, pessoal? Então a questão número 1 trabalha exatamente esse tipo de informação. Beleza, pessoal? É importantíssimo aí você conhecer esse tipo de informação, tá? Até porque a banca poderia te perguntar quantos fonemas existem na palavra, tá bom? Por exemplo, na palavra assado. Na palavra assado, o SS tem um som de um S só. Beleza, pessoal? Então eu tenho menos fonema do que letra. E além disso, você sabe que na separação silábica, cada vogal do assado vai puxar um Szinho para ela, tá bom, pessoal? Então, questão número 1. Questão número 2, já mete logo uma questão de tipos de predicado. Olha só, tem vídeo no meu canal sobre tipos de predicado, tá? Já tem vídeo sobre predicativo, tipos de predicado. Dá uma olhada depois. Galera, predicado é importantíssimo, tá? É um dos termos essenciais da oração. O predicado pode ser nominal quando eu tenho um verbo de ligação e o predicativo do sujeito, tá? Aquele verbo que representa estado. Predicado verbal quando eu tenho todos os outros verbos, verbo transitivo direto, transitivo indireto. E o predicado verbo nominal é quando eu tenho os verbos transitivos ou intransitivo, não é o de ligação, mais um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Professor, o que é predicativo do objeto? Galera, predicativo do objeto é aquela característica do objeto que foi dada pelo sujeito, tá? Nos famosos verbos transobjetivos. Então, o povo elegeu João rei. O povo elegeu João rei, né? Eleger não ficou muito bom não, né? Porque eleger rei é complicado. Então, o povo proclamou João rei. Repare que é o sujeito, o povo, que dá essa característica a João, que é o sujeito, que é o objeto do verbo proclamar. Então, rei é uma característica do objeto que foi dada pelo sujeito. Muita atenção a isso aí. Questão número 3 já vai trabalhar, pessoal,
Tá lá, a velha disse-lhe que descansasse. A velha disse-lhe que descansasse. Tá? A oração grifada é subordinada. Galera, oração subordinada e coordenada sempre cai na prova da SpaceX. Sempre cai na prova da SpaceX. Você vai acompanhar aqui, tá? Então, principalmente as orações subordinadas, tá bom? Eles adoram, então dá uma olhadinha, tá? Eu tenho uma aula de 20 e poucos minutos sobre orações coordenadas e orações subordinadas. A grosso modo, pensando nas orações subordinadas, você tem que ficar ligado nas orações subordinadas substantivas, que são aquelas iniciadas pela conjunção integrante, né? Aquela conjunção que eu posso substituir por isso, tudo bem? E também eu tenho que pensar na oração subordinada adjetiva, tá bom? Então, exemplo, quando eu falo assim, quero que você estude, quero isso. Logo, esse que é uma conjunção integrante. Tudo bem, pessoal? Logo, a oração é subordinada substantiva. No caso, objetiva direta, porque tem valor de objeto direto do verbo querer. Beleza, pessoal? Já na oração, o carro que comprei é este, o carro o qual comprei. Esse que é pronome relativo. E se esse que é pronome relativo, a oração subordinada é uma oração adjetiva. Se tiver vírgula, explicativa. Se não tiver vírgula, restritiva. Então, pessoal, a oração subordinada substantiva, iniciada pela conjunção integrante, e as orações subordinadas adjetivas, iniciadas pelo pronome relativo, cai muito aí na SpaceX, tá? Beleza, pessoal? Então, essa foi a questão 3 do Caderno A de 2016. Questão 4 vai trabalhar já o quê? Conjunções, né, pessoal? Porém, e... Galera, as conjunções que também tem a ver com o período composto, você precisa meio que decorar as conjunções coordenativas, aditiva, o e, o nem, adversativa, conclusiva, explicativa, tá, pessoal? E as subordinativas, causal, comparativa, concessiva, condicional. Isso cai muito em prova. Aqui no canal nós temos uma videoaula sobre conjunção, tá bom, pessoal? Então, olha só, a questão 3 e 4, elas andam juntas, porque o período composto, você trabalha com esse conceito de conjunção aí, que é muito importante. Então, é necessário conhecer as questões de período com as conjunções coordenativas e subordinativas, tá bom, pessoal? Não pode dar mole, não pode dar bobeira, tá bom? Avançando, questão 5. Questão 5 já tem o cujo, né, pessoal? O cujo é um pronome relativo, tá? E como o pronome relativo inicia uma oração subordinada, adjetiva, o que acontece? Os pronomes relativos possuem função sintática, tá? Essa é a questão número 5 aqui. O cujo sempre terá a função sintática de adjunto adnominal, que é um pronome relativo, e o onde, que é um outro pronome relativo, sempre terá também a função sintática de adjunto adverbial, beleza? O pronome relativo que, ou qual, a qual, os quais, as quais, depende do contexto, tá? Então, na oração, por exemplo, a casa que comprei é bonita, esse pronome relativo que retoma a casa, vocês sabem que o pronome relativo sempre retoma o termo anterior, tá? Então, a casa que comprei é esta, por exemplo, nessa frase a casa que comprei é esta, esse que é um pronome relativo, porque pode ser substituído por a qual, porque se refere à casa, tudo bem? E você comprou o quê? A casa. Esse a casa está dentro do pronome relativo que. Logo, a função sintática desse pronome relativo é o objeto direto. Galera, a função sintática do pronome relativo, basta olhar o termo anterior, antes do pronome relativo, né? Que ele está também dentro do pronome relativo. Então, quando eu falo a casa que comprei é esta, é a casa que comprei, a casa de novo comprei. Por quê? Porque eu estou repetindo o termo anterior. Então, eu comprei a casa, objeto direto, função sintática do pronome relativo. Questão 7, uso da vírgula. Aqui no canal também tem 2 ou 3 aulinhas pequenininhas de 2 minutos sobre o uso da vírgula. O que mais cai na SpaceX é as questões erradas separando o sujeito de verbo, tudo bem? E o verbo do objeto. Então não se separa sujeito de verbo e verbo do objeto. Então João, vírgula, comprou um carro. Tá errado, tá? Porque eu não posso separar o verbo comprar do seu sujeito João do verbo. Tá bom, pessoal? Tá? Também tem vírgula no aposto, vírgula nas orações adjetivas e explicativas, vírgula separando elementos de mesma função sintática, isso tudo dentro de uso da vírgula. A ideia desse vídeo é um resumaço mesmo, olhando as provas. Questão 8, galera, trabalhando com pronome relativo de novo, cara. Aqui ele tem do qual, de quem, que, onde, que,
O que é isso? Ele está trabalhando o pronome relativo com a regência. Aqui no meu canal eu ensino vocês a fazer a questão número 8 de 2016 com o bizu do avião. É um bizu que eu inventei, tá? Baixa aí, dá uma olhada nessa prova, nessa aula, que se chama bizu do avião. O que é isso? Eu tenho um pronome relativo e eu preciso perguntar o termo ao qual ele se refere na sua oração, se ele pede preposição. Então, exemplo, olha só a frase. O livro que gosto é este. O livro que gosto é este. Está errado. Por quê? Esse aqui é pronome relativo. Eu posso substituir por o qual. O livro qual eu gosto. Agora, o aviãozinho vai parar em cima do verbo gostar, que está na frente do pronome relativo. Tá? E o avião vai perguntar, verbo, você pede preposição? Sim, quem gosta, gosta de. Logo, o avião vai pegar a preposição de e vai jogar para antes do pronome relativo. Então, ficaria o livro de que gosto. Tá? O livro de que gosto e não o livro que gosto. Então, seria um erro de regência. Tá bom, pessoal? Então, é preciso trabalhar também as questões da regência com o pronome relativo. Beleza, pessoal? Tá? Então, muito bom. A questão 10 vai trabalhar com interpretação de texto. Ele falou, o autor defende a ideia, tem que fazer o texto, tá? Interpretação de texto, não é a nossa ideia agora aqui, tá? A número 11 fala sobre ordem direta da oração. Galera, a ordem direta da oração clássica é sujeito, verbo e complemento. Qualquer forma que diferenciar de sujeito e verbo e complemento, eu já estou numa ordem direta. Tudo bem? Então, João comprou um carro. Se você botar assim, um carro João comprou, já mudou. Você já jogou o sujeito lá para frente, virou o famoso sujeito pós-posto. Logo, eu deixo a ordem direta da oração, o SVC, sujeito, verbo e complemento, e aí a ordem já passa a ser uma ordem indireta. Tá bom? Questão 12, ele fala assim, há também o que vai. Esse o, pessoal, tem vídeo aqui também no canal, procurei o a, os, as. O a, os, as podem ser artigos se acompanharem substantivos, né? Pronomes oblíquos se forem objetos diretos, né? Normalmente retomando um texto. Tem até um vídeo nosso aqui sobre objeto direto pleonástico. E também o que é o caso aqui, pode ser pronome demonstrativo, quando pode ser substituído por aquele ou aquela, se for o a. Tá bom, pessoal? Então, muita atenção aqui, o a, os, as como pronome demonstrativo, tá? Beleza? Questão número 13. Questão número 13, pessoal, é uma questão de semântica. Não tem muito o que falar, tá? Semântica realmente, normalmente cai na prova da SpaceX e depende também do seu conhecimento de mundo. Tá bom, pessoal? Semântica é significado, sentido das palavras. Questão número 14. Questão número 14 fala aqui basicamente de homônimos e parônimos. Diferença de retificar, ratificar, diferença de flagrante, fragrante, dentre outros. Beleza, pessoal? Fala, galera do canal, voltamos, tivemos um probleminha técnico, mas já tudo resolvido. Tô falando da questão 14, tá? Da prova de 2016 da SpaceX. Olha só, então essa questão trabalha com homônimos e parônimos. Flagrante, fragrante, mandato, sortir, surtir, retificar, ratificar, né? Concerto com S, concerto com C, sessão, tudo isso é muito importante para vocês. Aqui no canal eu tenho aula também de parônimos e homônimos, dá uma olhadinha aí, tá? E também essa questão trabalha, por exemplo, qual é a pronúncia correta, se é rúbrica ou se é rubrica, né? Dentre outras aí, tá, pessoal? Isso é muito importante. Então, rubrica, você tem que conhecer, tá? Pudico, você tem que conhecer, a diferença de flagrante e fragante, como eu falei, né? Concerto, tudo isso aí é muito importante para a sua prova e essa questão 14 trabalha exatamente isso. Já a questão 15 trabalha o quê? Trabalha a acentuação gráfica. Beleza, pessoal? A acentuação gráfica, cara, não tem como. Uma questão da SpaceX sempre, tá? É a acentuação gráfica. Principalmente a acentuação gráfica das paroxítonas, tá bom? Lembre do rouxinol, terminado em R, X, N, L, e também as paroxítonas terminadas de tom, são acentuadas, tá? Oxítonas terminadas em OEA, EM, NS, são acentuadas, proparoxítonas todas, tá? Cobra aqui também quer ver, ó? Aqui cai música, que é proparoxítona, análogo, que é proparoxítona, até que é oxítono, tá bom?
Ou seja, são questões que se repetem, você tem que saber a acentuação gráfica também dos hiatos, tá bom? A acentuação gráfica do hiato também é muito importante. O U e o I, tá bom? Seguido de S aí leva acento. Cuidado que se depois tiver o NH, não tem acento, tá bom? Os hiatos O, E, não tem mais acento também, tá? Ditongo aberto, O, El e EI, tá? Por exemplo, a palavra chapéu tem acento, a palavra céu tem acento, mas a palavra ideia, geleia, assembleia não tem, porque são ditongos abertos em palavras paroxítonas, tá bom? Vamos avançando, tá? Questão 16. Questão 16 fala do discurso indireto livre. O que é isso, galera? Existe o discurso direto, que é quando eu tenho um texto, e nesse texto a personagem ela fala diretamente com o leitor sem a presença do narrador. Normalmente é marcado por um travessão, tudo bem? Então, por exemplo, o Chapolin Colorado disse, travessão, não contavam com as minhas astúcias, ou seja, o que aconteceu aí? O Chapolin teve a sua fala diretamente, não teve uma interrupção do narrador. Quando o narrador ele fala pelo personagem, normalmente por meio de uma oração subordinada, tá? Grave isso aí, substantivo inclusive, aí é indireto. Então, o Chapolin Colorado disse não contava com a minha astúcia. Disse o quê? Disse isso. Esse que é uma condição integrante. E o discurso indireto livre, ele trabalha com a mescla, né? Dos dois. É quando eu tenho a presença do narrador e também uma fala do personagem quebrando. Então, por exemplo, o Chapolin Colorado estava muito cansado, não aguento mais essa vida. Ou seja, do nada teve a presença de uma voz aí do próprio narrador, do próprio personagem. Tá bom, pessoal? Isso que é o discurso indireto livre. E, pessoal, para terminar, questão 17, porque 18 já fala de literatura. Questão 17 fala de voz passiva, isso aí é campeão de audiência, tem aula minha no canal. Voz passiva analítica é quando eu tenho a locução verbal, tá bom? Então, voz ativa, o homem matou o animal. O animal, objeto direto vira sujeito, foi morto, locução verbal, pelo homem. Esse pelo homem é o agente da passiva, que é o sujeito da voz ativa. Tudo bem, pessoal? Tá, beleza? E a voz passiva sintética ou pronominal, como que ela existe? Ela existe na seguinte fórmula: verbo transitivo direto mais o C, ou verbo transitivo direto e indireto mais o C. Esse C se chama pronome apassivador, tá bom? Não confunda também com o pronome reflexivo, é quando faz e sofre ação. Então, ele se cortou, ele fez e ele sofreu. Ou a recíproca, quando vários fazem e sofrem ao mesmo tempo, tudo bem? Pressupõe a existência de mais de um, tá? Uma ideia de reciprocidade, tudo bem? Então, eles se mataram, tudo bem? Uns aos outros. Então, vários praticaram e vários sofreram. Beleza? Terminamos a prova de 2016, modelo A, tá? Da parte gramatical. Não entramos nas questões nem de literatura e nem de interpretação de texto. Vamos abrir, deixa eu abrir aqui agora a questão da prova de 2017. Prova de 2017 primeiro dia, né, que é português, e modelo A. Beleza, pessoal? Isso aqui você encontra no site do Exército. Vamos lá. Nessa prova você tem um texto grande de 2017, que é um texto Noruega como modelo de reabilitação de criminosos, tá? E primeira questão, ele já fala do texto, tudo bem? Quando o autor do texto cita Nietzsche e tudo mais. A questão número 2 fala de pergunta retórica. Pessoal, o que é uma pergunta retórica? Pergunta retórica vem lá da Grécia Antiga com Platão. Ela tem uma função, a pergunta retórica, não de saber uma resposta, mas a própria resposta está implícita na pergunta ou no contexto. Isso existe para causar no ouvinte uma reflexão normalmente. Por isso que ela é muito usada com ironia. Por exemplo, uma frase muito famosa no Brasil. Com quem você pensa que está falando? Essa pergunta não quer uma resposta. Não quer uma resposta. Ela quer provocar uma reflexão no ouvinte. Isso que é uma pergunta retórica. Na questão número 3, ele fala de semântica de novo, tá bom? Ele fala uma sinistra cultura de que bandido bom é bandido morto. Aí ele fala o adjetivo sinistra apresenta qual significado? Tudo bem? Então você vai ter que trazer esse significado aí na semântica, procurar um sinônimo. Beleza? Vamos lá. Questão número 4.
fala de ambiguidade. Galera, ambiguidade é mais de um sentido, tudo bem? Um exemplo de ambiguidade que cai muito em prova é com o pronome possessivo, tá? Um pronome possessivo. Então, quando eu falo assim, ó, o policial e o assaltante, estavam brigando. Até o momento que o policial sacou a sua arma. Galera, o policial sacou a sua arma, você pode pensar assim, poxa, com certeza a arma era do policial, mas por que não poderia ser do assaltante? Entendeu? Tá? Olha como é que o pronome sua causa ambiguidade. Ou, por exemplo, na seguinte frase: o médico convidou o paciente para entrar em seu consultório. Aí você fala, pô, claro que o consultório é do médico, né? Mas vamos supor que os dois eram amigos e o paciente era dentista. Eu não sei, entendeu? Esse seu pode gerar uma ambiguidade. Ambiguidade é um vício de linguagem que gera mais de um sentido. Questão 5, belíssima questão, fala do agente da passiva. Galera, ó, questão de 2016, caiu pronome apassivador, né? Voz passiva pronominal. Questão número 5 fala do agente da passiva. Como eu disse, o agente da passiva, ele estará presente na voz passiva analítica. Então, o homem matou o animal. O homem sujeito agente, matar verbo transitivo direto e o animal objeto direto. Agora o objeto desce. O animal foi morto pelo homem. O objeto direto vira sujeito paciente. Eu passo a ter uma locução verbal, foi morto. Esse verbo principal sempre no particípio. E o pelo homem? O animal foi morto pelo homem. O pelo homem, quem é o pelo homem? Pelo homem era o sujeito da oração, que era o sujeito agente da voz ativa. Ele desce para a voz ativa com preposição e passa a ser o cara que age na voz passiva, agente da passiva. Beleza, pessoal? Ó, vamos lá. Questão 6. Questão 6, pessoal, fala do verbo haver. Verbo haver no sentido de existir, ocorrer. São verbos, no caso, verbo haver é verbo impessoal, não tem sujeito. Então ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Beleza, pessoal? Isso é muito importante. Verbo haver, verbo fazer no sentido de tempo decorrido. São verbos impessoais, tá? 7. Assinala a alternativa em que o particípio sublinhado está utilizado. Galera, o particípio pode ser regular e irregular. Bom, o regular é aquele que termine com a consoante D, tá? Por exemplo, cantar, cantando, gerúndio, ando, indo. Cantar é o infinitivo. Infinitivo impessoal pode ser terminado em ar, e ir. São os verbos de primeira conjugação. Ar, segunda conjugação, e terceira conjugação, ir. Lembrando que o verbo por, ele é da segunda conjugação. Cantando, cantado cantando é gerúndio, por causa do ando, endo e indo, e o cantado é o particípio, famoso particípio regular. Por quê? Porque a última consoante é a letra D. Agora, veja, por exemplo, o verbo imprimir. O verbo imprimir tem imprimir, imprimindo e impresso, né? Imprimir, imprimindo, impresso e também pode ter imprimido. Era aí que eu queria chegar. Imprimir, infinitivo, imprimindo, gerúndio, imprimido, particípio regular, por causa do D, e impresso, particípio irregular. Beleza, pessoal? Então, esses verbos, inclusive, que tem mais de um particípio, são chamados de verbos abundantes. Tá bom, pessoal? Tá? É disso que trata a questão. Questão 8, de novo, pronome relativo. Galera, pronome relativo cai direto. Vimos na 16, 2017. Pronome relativo pode ser o que, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, o que, o quem, o onde, tá? O quanto também pode ser. Enfim, esses são os principais. Lembre-se, pronome relativo inicia oração subordinada adjetiva. Tudo bem? Lembre-se disso. Outra coisa, o pronome relativo, lembre-se do bizu do avião, que caiu na prova de 2016. Vê minha aula lá, rapidinho, bizu do avião. Eu olho para o verbo que está na frente do pronome relativo e vejo se ele pede preposição. Beleza? Então, o pronome relativo aí, de novo, caindo. E agora ele pergunta a alternativa que contém um pronome relativo. Quando a SpaceX pergunta a alternativa que contém pronome relativo, normalmente ele coloca vários queis. Esses queis aí, pessoal, normalmente o principal que você tem que saber é a diferença do que? Pronome relativo para a conjunção integrante.
O que, conjunção integrante, é quando inicia uma oração subordinada substantiva, como eu falei na prova de 2016, tá? E pode ser substituído por isso. Então, quero que você estude, quero isso. Agora, quando eu tenho o pronome relativo, esse que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Tá bom, pessoal? Tá? Muito importante. Outro que cai muito é o que quando ele é conjunção subordinativa adverbial consecutiva. A consecutiva vai ser consecutiva quando eu tiver um elemento de intensidade antes. Por exemplo, ele era tão inteligente que... vai cair no quê? Ele era tão esperto que a dor era tanta que esse que vem depois do elemento de intensidade é uma conjunção consecutiva. Beleza, pessoal? Tá? Então, vamos lá. Questão 9. Questão 9, pessoal, fala do tempo, a classificação dos tempos verbais, tá? Se você pensar de um modo simples, tá? Existem 3 modos verbais: o indicativo, subjuntivo e imperativo, tá? Pensando em verbo simples, não em tempo composto, tá? No indicativo eu tenho 6 tempos. Cara, esses 6 tempos você tem que saber: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, futuro presente e futuro pretérito. Beleza, pessoal? O presente gera uma certeza, por exemplo, o presente gera uma rotina, o pretérito perfeito uma ação acabada. Por exemplo, eu estudei. O imperfeito, eu estudava, é uma rotina do passado, normalmente. O mais perfeito tem aquela desinência "rá", tá bom? Futuro do pretérito tem a desinência "ria". E o futuro do presente é aquele futuro desejado no tempo presente, tá? Você precisa saber, pelo menos, o indicativo. Tá? O indicativo dos verbos você tem que saber. E isso falando de verbo regular. Porque os verbos irregulares você precisa saber mais um pouquinho, tá bom? Principais verbos irregulares para concluir das PSECs: verbo por, verbo ter, verbo haver, verbo ver e verbo vir. São os campeões de audiência aí. Tá bom, pessoal? Tá? Aí ele até fala, alguns perguntariam. Perguntaria ou besudoria. Então é futuro do pretérito. Tá bom? Tem que prestar atenção. E eu pergunta é presente, tá? Então fica ligado nisso aí. Muito importante mesmo, tá, pessoal? A questão 10, ele fala, assinar a alternativa que pode substituir corretamente o trecho. Galera, aqui ele trabalha com conjunção de novo. Em 2016 caiu uma questão de conjunção e uma de período composto, que é a conjunção judaica. 2017, questão 10, modelo A, fala de conjunção de novo. E aqui ele tem o onde, ele tem o conforme, o porquê, o a fim de, o embora. Galera, tem que conhecer essas conjunções, tá bom? Então, galera, voltamos aqui. Estamos analisando a prova da SPSEC de 2017, modelo A, e falamos ainda há pouco da questão 10, onde ele mais uma vez volta nas conjunções. Como eu disse, conjunção é muito importante. Prova de 2016, orações coordenadas subordinadas e uma questão de conjunção. Na 17, mesma coisa. Eu tenho uma oração, uma questão número 10 de conjunção, que eu tenho que saber o que é embora, o a fim de, que é finalidade, o embora, que é concessão, o porquê junto, sem acento, que pode ser explicativa, causal, conforme, conformidade, tudo isso dentro da aula de conjunção. Você tem que saber as conjunções. Até porque, pessoal, já adiantando, na questão 12, ele volta aí período composto, tá? Então, repetindo aí a dobradinha da prova de 2016. 2016, de uma questão de período composto e uma questão de conjunção. 2017, uma questão de período composto, uma questão de conjunção. E nesse meio, olhando agora a questão 11, tá falando de fonema. A SPSEC é uma das poucas bancas que trabalham questão de fonema. Aqui ele está trabalhando o fonema do C, com som de Z, com som de S, o X com som de Z, com som de KS também, tá? Dentre outros. Então, é uma questão de fonema, tá bom, pessoal? Vamos para a questão 12. Questão 12, mais uma vez, como eu disse, está cobrando aí orações subordinadas. E a oração subordinada que mais cai nas SPSEC é a substantiva. Galera, eu repito para vocês, oração subordinada substantiva é aquela iniciada pela conjunção integrante. Conjunção integrante, pessoal, é o que e o se que pode ser substituído por isso. Professor, me dá um exemplo de conjunção integrante se, não sei se amanhã haverá aula, tá? Não sei se amanhã haverá aula. Não sei isso. Verbo saber, verbo transitivo direto. Esse se é uma conjunção integrante que inicia uma oração subordinada, substantiva, nesse caso objetiva direta. A questão número 12,
ele fala o seguinte: assinale a alternativa que a oração subordinada ela é predicativa. Galera, uma oração subordinada substantiva predicativa é aquela que exerce a função sintática de predicativo do sujeito e que virá depois de um verbo de ligação, tá? Então, pessoal, as orações subordinadas substantivas, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, cai muito na SPSEX. Beleza, pessoal? É preciso aí estar atento. Vamos lá. Olha a questão número 13, de novo orações. Olha que interessante. Na prova 2016, uma questão de orações subordinadas e coordenada. Prova 2017, 2 questões de orações subordinadas. Assista a minha aula de 20 minutos lá de período composto, oração subordinada e oração coordenada. Aqui na número 13, ele pergunta de oração subordinada reduzida. Pessoal, uma oração subordinada reduzida, ela é aquela que não está desenvolvida pela conjunção integrante, pelo pronome relativo, no caso das adjetivas, e também não está desenvolvida pela conjunção adverbial, no caso das orações subordinadas adverbiais. Tudo bem? Essa redução pode ocorrer ou no infinitivo, que pode ser no infinitivo pessoal ou impessoal, no gerúndio, ando, indo, ou no particípio. Tudo bem? Então, exemplo, terminada a prova da SPSEX, fui para casa. Pessoal, quando que você foi para casa? Terminada a prova. Terminada a prova, esse terminada está no particípio que? Regular. Terminada. Terminar, terminando, gerúndio, e terminado, terminada, particípio. Quando eu falo terminada a prova, fui para casa, terminada aí é uma oração subordinada, adverbial, temporal, que é quando ele vai, né, para casa, que é depois da prova. Só que ela não é desenvolvida, porque não tem a conjunção adverbial. Ela é reduzida de particípio. Tá bom, pessoal? Então as orações reduzidas são muito importantes aqui. Tá bom? Vamos lá. Questão 14 fala de vírgula. Mais uma questão de vírgula. No caso, ele fala de vírgula opcional. Galera, a vírgula opcional mais cobrada em concursos, pessoal, é aquela que é do adjunto adverbial, tá bom? Quando eu tenho um adjunto adverbial, por exemplo, no meio da oração, esse adjunto adverbial pode ser marcado por vírgula ou não, tudo bem? É a mais comum aí, tá? Vamos para 15. 15. O termo destacado tem a função sintática de. Como eu falei lá no início desse resumão, lá no início do meu resumão, para fazer uma prova boa de SPSEX, tem que saber período simples, né? Tem que saber os termos sintáticos, tem que saber o que é oração e todas as funções sintáticas. Aqui ele cobra, de novo, as funções sintáticas, tudo bem? Letra A, adjunta de nominal, que é aquele termo acessório. Letra B, o agente da passiva, de novo, que nós falamos. A agente da passiva vem na voz passiva analítica. Tá? Objeto direto, que é o complemento verbal do verbo transitivo direto. Objeto indireto, que é o complemento verbal do verbo transitivo indireto. E o complemento nominal, pessoal. O complemento nominal é por regência nominal. É aquela função sintática que completa um nome, tem preposição, tá? Mas completa o nome abstrato. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. 16. Questão 16. A ideia de explicação está presente em apenas uma das orações. De novo, orações, pessoal. Orações. Quando ele fala ideia de explicação, existem 2 ideias de explicação nas orações. Primeira, é na oração coordenada explicativa, quando eu tenho porquê, junto sem acento, ou pois. Nesses casos, normalmente vem depois de um verbo no imperativo. Por exemplo, abra a janela, vírgula, porque estou com calor. Ou pois estou com calor, tá? Isso aí é a grande característica da oração coordenada explicativa, tá bom? Não é causal, porque tem uma ordem, tá? A grande diferença da oração coordenada explicativa para causal é que na explicativa, normalmente, eu tenho uma ordem na oração que antecede. Então, vai embora, vírgula, pois estou com ciúmes, né? Vai embora, pois não quero mais você. Esse pois ou porque não quero mais você vem depois de uma ordem, tá bom? E a outra ideia de explicação é na famosa oração subordinada adjetiva e explicativa. Explicativa subordinada adjetiva e explicativa. Quando eu tenho o pronome relativo iniciando e essa oração ela é por vírgula. Tudo bem, pessoal? Vamos ver.
Questão 17 já começa a falar então de literatura. Beleza, pessoal? Vamos que vamos. Vamos pegar agora a última prova, a prova de 2018. Prova de 2018, modelo A. Beleza, pessoal? Essa prova teve de novo um outro texto grande. Na 16 não teve, 17 teve, 18 teve. O texto é Política Pública de Saneamento Básico, 2 pontos, as bases do saneamento básico como direito de cidadania e os debates sobre os novos modelos de gestão, tá? E aí na questão 1 eu tenho interpretação de texto, tá? Questão 2, de novo, ó, de acordo com o texto, tá? Questão 3, uma questão que fala diretamente do 5º parágrafo. 4, de novo, interpretação de texto e acabou. Normalmente são 4 questões de interpretação de texto, tá? Bom, questão 5 aborda processo de formação de palavras. Não caiu em 16, não caiu em 17, caiu em 18, tá? Pode ser que caia esse ano também. Processo de formação de palavra, pessoal, tem que saber a derivação e a composição. Derivação prefixal, pelo acréscimo do prefixo. Derivação sufixal, pelo acréscimo do sufixo. Tá? Por exemplo, a palavra infeliz, prefixal. Felizmente, sufixal. Infelizmente, derivação prefixal e sufixal. Não confundir a derivação prefixal e sufixal com a parasintética ou parassíntese. É quando eu tenho simultaneamente o acréscimo de prefixo e sufixo. Por exemplo, a palavra engordar. Na palavra engordar eu tenho o prefixo e o sufixo. E os dois não podem ser retirados, tem que conviver simultaneamente. Tá? Diferente de infelizmente. Infelizmente existe infeliz, eu tiro mente, e existe o felizmente, eu tiro in. Além disso, nós temos a derivação imprópria, que é quando há uma alteração da classe gramatical, não é verdade? Por exemplo, o burro bebe água. O burro é substantivo. Quando eu falo você é burro, virou um adjetivo. Tudo bem? Tá? E também a derivação regressiva, também chamada de desverbalização. Quando eu tenho um verbo, esse verbo é reduzido e me dá um substantivo abstrato. Então, jogar, jogo, debater, debate e por ali vai. Tá bom, pessoal? Tá? Na composição, justa posição, tá bom? Justa posição é quando eu tenho 2 palavras que se unem, tudo bem? Como, por exemplo, passa mais tempo, passa tempo. Na aglutinação, vai ter uma perda fonética, tá? Então, por exemplo, eu posso falar planalto, plano mais alto, tá? Girassol. Girassol, pessoal, teve o acréscimo de um S, que a gente chama de consoante de ligação, mas girassol é justa posição, porque eu falava gira, falava sol e continuo falando. E na palavra super-homem? Super-homem, pessoal, super não é composição aí, tá? Super é um prefixo, tanto é que diante dos prefixos super haverá hífen, caso o termo da frente comece com H. Então, super-homem tem hífen. Super-homem não é justa posição. Tá bom, pessoal? Hibridismo também é importante. Línguas diferentes, televisão, burocracia, tá? Posso falar também de onomatopeia. Onomatopeia, que são sons da natureza. Não confunda onomatopeia com prosopopeia, tá? Prosopopeia é uma figura de linguagem. Bem, beleza. Vamos lá. Questão 6 vai falar de novo do que, tá? A Assembleia Geral da ONU reconheceu em 2010 que o acesso à palavra que encontra emprego correspondente. Nessa oração, esse que é uma conjunção integrante. De novo, a banca está trabalhando a diferença de conjunção integrante com pronome relativo. Eu acho que vai ser a 3ª vez que eu falo aqui, caiu em 2016, 2017 e 2018. Pronome relativo que, iniciado por, pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Condição integrante que, quando inicia uma oração subordinada substantiva e pode ser substituído por isso. Tá bom? Tá? Como diz lá, a Assembleia Geral da ONU reconheceu em 2010 isso. 7. Assinar a alternativa que todos os vocábulos são acentuados. De novo, acentuação gráfica, tá, pessoal? Muito importante. A acentuação gráfica, já falei, as paroxítonas, proparoxítonas, de tom aberto, hiato. Beleza? Vamos lá. 8. Assinale a alternativa cuja descrição gramatical. Pessoal, aqui ele fala prenda-nos
e sublinho nos. Pessoal, o nos pode ser pronome oblíquo quando for objeto direto, o nos pode ser uma preposição em mais o artigo o, tudo bem? Tá? Isso é muito importante, é preciso diferenciar. Tá? Esse nos aí pode ser preposição em mais artigo os, pode ser pronome oblíquo também, tá? Se for objeto direto, como é o caso aqui da questão número 8, tá? O pronome oblíquo. E o pronome oblíquo, vocês sabem, é um pronome pessoal oblíquo. Os pronomes pessoais são dois: reto, se for sujeito, eu, tu, ele, nós, vós, ele, se for sujeito, e oblíquo, que pode ser ato e tônico, tá? Pronome oblíquo átono é aquele que não tem preposição, me, se, tá? O nos, o ao, as, tá? E o pronome oblíquo tônico é aquele que tem preposição, por exemplo, mim. Você não consegue formar uma frase com mim sem uma preposição. Vamos lá. Questão número 9. Pessoal, questão número 9 fala de funções sintáticas. De novo, se vocês olharem a alternativa, você vai ver que eu tenho sujeito agente, sujeito paciente. Sujeito agente, pessoal, é na voz ativa. É quando o sujeito faz a ação do verbo. Tudo bem? Sujeito paciente é quando sofre a ação do verbo. Ali diz, desde 2007, quando foi criado o Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades foi criado. Então, está na voz passiva. Logo, o Ministério das Cidades aí é um sujeito paciente. Tudo bem, pessoal? Muita atenção aí. Ele também fala de objeto direto. Objeto direto é quando completa um verbo transitivo direto. Tudo bem? Tá? E ele continua. Vamos olhar a nova. Nova interessante. Identificam-se avanços. Quem identifica alguma coisa. Logo, esse verbo é transitivo direto. Esse se é pronome apassivador, porque eu estou na voz passiva pronominal. E avanços importantes é também sujeito paciente. De um lado eu tenho sujeito paciente na voz passiva analítica, do outro lado eu tenho sujeito paciente na voz passiva sintética. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Questão 10. De novo, pronome, voz passiva. De novo, lá. Voz passiva pronominal. Voz passiva pronominal é quando eu tenho verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, mais o se. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aí, ó. Questão 11. Questão 11, atenção. Oração sublinhada. Olha aí, oração subordinada de novo. Tá lá, ó. No Brasil, dados do Ministério das Cidades indicam o quê? Indicam isso. Logo, essa conjunção que é uma conjunção integrante, questão 11, tá, pessoal? 2018. E o verbo é transitivo direto, logo é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Tudo bem, pessoal? Olha que interessante aí, ó. Questão 12. Questão 12 trabalha a diferença de conotação e denotação. Não caiu na 16, não caiu na 17. Pode cair, caiu na 18, pode cair na 19. Tá? Então, boca, ele pergunta quando boca tem sentido denotativo. Pessoal, sentido denotativo, dicionário, sentido real. Sentido conotativo, sentido figurado, sentido do cinema. Tudo bem, pessoal? Então, eu preciso identificar aquela que tem um sentido real. Vamos lá. 11. É 13 agora. 13, perdão. Pronome relativo exerce a função sintática de. Mais uma vez, salvo engano, caiu na 16, que nós já vimos aqui nesse aulão. Função sintática do pronome relativo, de uma vez por todas. Eu sei como fazer a função sintática do pronome relativo. Bom, de cara, se for onde, é adjunta adverbial de lugar. Se for o cujo, é adjunta de nominal. E a função sintática do pronome relativo o quê, pessoal? Simples. Basta pegar o termo anterior e repetir no lugar do pronome relativo. E perguntar qual é a função sintática. Vamos lá de novo? Eu já falei essa frase, vou repetir. A casa que comprei é esta. A casa que comprei é esta. Aí eu tenho uma oração principal. Qual é? A casa é esta. E eu tenho uma subordinada no meio. Que comprei. Repare que comprei, eu tenho o verbo comprar. Comprei alguma coisa. Comprei o quê? A casa, que está substituída aí pelo quê? Então, comprei verbo transitivo direto e esse que é objeto direto. Tudo bem, pessoal? O pronome relativo que sempre retoma o termo anterior. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, ó, fui eu que fiz a lição. Fui eu que fiz a lição. Tá? Fui eu que fiz a lição. Fui eu que fiz a lição. Qual é a função sintática desse pronome relativo?
sujeito. Por quê? Fui eu que fiz a lição, eu fiz a lição. E aí, que fiz? Qual é a função sintática? Esse que é o sujeito do verbo fazer. Eu fiz. Outra oração. Rapidinho, porque isso cai muito. O livro de que gosto é aquele. Qual é a oração principal? O livro é aquele. E a subordinada? De que gosto. De que gosto. Tá? Quem gosta de alguma coisa. Então, verbo transitivo indireto. Logo, esse que é objeto indireto. Tá bom, pessoal? Questão 14. De novo, pessoal, oração de novo. Olha aí, oração sublinhada exerce a mesma função sintática. Galera, tá lá. Esse marco legal institucional traz aspectos essenciais para quê? Pessoal, o para quê, pessoal, dá uma ideia de finalidade. Então você tem que saber de novo aí orações, conjunções, o para quê, o a fim de separado é finalidade. O embora, o conquanto, malgrado, ainda que, mesmo que é concessiva. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, mais uma oração. E a questão 15 aí, galera, olha aí, ó. No fragmento é correto afirmar sujeito simples, predicado, tá? Repetindo as edições de 2017 e 2016. Predicado nominal, verbal e verbo nominal, como nós já vimos, tá? Nominal, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Verbal, todos os outros verbos. E verbo nominal, esses outros verbos mais o predicativo do sujeito, outro objeto, tá? Sujeito simples, composto, oculto, vai trabalhar essa ideia aí, tá, pessoal? Estamos quase acabando. 16, questão 16, acento grave, pessoal. Não caiu 16, não caiu 17, caiu 18, com certeza vai cair 19. Acento grave, pessoal. Acento grave indica que a crase mais basicona é quando eu tenho a preposição a mais o artigo definido a, tudo bem? Então na frase, fui à festa, tem crase? Sim, porque se eu trocar festa por baile, vai ficar fui ao baile. Quando eu falo fui ao baile, quer dizer que lá em cima eu tinha a mais a. Como eu troquei festa, que é feminino, por uma masculina, baile, ficou ao baile. E o que é o ao? O ao é a preposição exigida pelo verbo ir, quem vai a, e o é o artigo. Então, quando eu tenho o a e consigo substituir por ao, crase. Por quê? Porque indica que tem preposição mais artigo. Outra crase que cai muito é no aquele, aquelo, aquilo. Se eu conseguir substituir por a esse, a essa ou a isso, terá crase. Então veja, refiro-me àquela mulher, refiro-me a essa mulher. Tudo bem? Então tem crase. Se eu conseguir substituir aquele, aquelo, aquilo por a esse, a essa ou a isso, tem crase. Agora, comprei aquela camisa, tem crase? Não. Porque comprei essa camisa e não a essa camisa. Não tem crase. Tudo bem? Lembre-se também do bizu, quem vai a e volta da, crase no a. Quem vai a e volta de, crase para quê? Então fui à Amazônia, voltei da Amazônia. Então, crase. Fui a Portugal, voltei de Portugal. Não tem crase. Outra coisa, não existe crase antes de palavra masculina, salvo se tiver a palavra moda ou a maneira de subentendida. Sério? Sério. Por exemplo, escrevi a Machado de Assis. O que isso quer dizer? Escrevi a maneira Machado de Assis. Então, tem crase. Pessoal, e dica bombástica e já terminando. Galera, existem aí 3 casos facultativos de crase. Isso cai muito. São eles. Quando eu estiver diante de um pronome possessivo feminino, refiro-me à minha tia, facultativo. Segundo, antes de nome próprio feminino, refiro-me a Joana. E depois da palavra até, tudo bem? Fui até a praia, crase facultativa. Lembre-se, no até, se o até tiver valor de inclusive, tá? Aí a crase não é facultativa. Lembre-se disso aí, tá bom, pessoal? Então, os 3 casos de frase facultativa. Recordem, tá? Recordem-se disso aí. Ó, pronome possessivo feminino, palavra, nome próprio feminino e depois da palavra até. Tudo bem, pessoal? Não se usa crase antes de palavra masculina, antes de verbo, entre palavras repetidas. Não se usa crase antes de pronome de tratamento, salva senhor, senhora, senhorita, dama, doutora, tá bom? Não se usa, tá? Refiro-me a Vossa Excelência, não tem crase, tá bom? Não se usa crase antes da palavra casa e terra, quando essa palavra terra indicar chão firme, tá? Não se usa crase antes da palavra casa e terra, salvo se casa e terra estiverem adjetivados. Então, ó, voltamos a casa, tem crase? Não. Mas se eu falo voltamos à casa dos meus pais, crase, tá? Outra dica aí muito legal para vocês aí, tá bom? E tem que conhecer a regência, tá bom? Então, obedecemos a lei, tem crase? Sim.
porque quem obedece, obedece a alguma coisa. Regência do verbo obedecer pede a preposição a, tudo bem? Assistimos a novela, tem crase? Sim, porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Posso usar o bizu. Em assistimos a novela, troca a novela por filme. Fica como? Assistimos ao filme. Se eu troco o a pelo ao, crase. Então, questão 16 aí, trabalhando com crase. Tá? E acabamos, pessoal. Acabamos porque depois vai entrar aqui em literatura. Tá bom, pessoal? Bom, então é isso. Vocês viram que a prova da... Tô feliz, esse vídeo tá maneiro, né? Vimos prova dos 16, 17, 18, tá? E vocês perceberam que SpaceX é gramática na veia, cara. A situação gráfica cai muito. Oração coordenada e subordinada cai muito. Período simples, sujeito, predicado, tipo de sujeito, tipo de predicado, objeto direto, cai muito. Tudo bem? Uso da vírgula cai muito, nós vimos também, tá? Pronome relativo despenca em prova, conjunção despenca em prova. Beleza, pessoal? Ó, uma excelente prova para vocês, tá? Da SpaceX. A ideia do vídeo é dar essa ajuda mesmo, tá? Se não fez ainda as provas 16, 17, 18, façam essas provas aí. E eu tenho certeza que você vai mandar muito bem na sua provinha de domingo. Beleza, pessoal? Mais uma vez eu repito, deixa seu like se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para me ajudar, para que eu possa colocar mais e mais e mais dicas para vocês. Tá bom, pessoal? Vamos que vamos e um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.